A respeito dos vasoconstritores utilizados junto aos sais anestésicos, assinale V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa. A felipressina, quando metabolizada pelo organismo, dá origem a um subproduto chamado ortotoluidina, que é tóxico para o feto e é contraindicado o uso desse vasoconstritor para gestantes. Ixi, professor, eu acho que é verdadeiro isso. Aí você falou da ortotoluidina, não foi, professor? É falso. Por que que é falso? Porque ele usou, ele misturou conteúdos aí. Porque a felipressina, de fato, é contraindicado para paciente gestante, porque a felipressina pode causar contrações intrauterinas, de fato. Mas o fármaco que, quando metabolizado, gera um subproduto chamado ortotoluidina, não é a felipressina, é a prilocaína. Tá vendo como é importante a gente estudar isso? Porque agora você sabe que a ortotoluidina é um metabólico da prilocaína, não da felipressina. Então ele misturou as coisas aqui, então é falsa essa primeira. Segunda afirmação. A relação custo-benefício do uso do vasoconstritor é, na maioria das vezes, favorável ao seu uso devido às baixas concentrações presentes nos tubetes anestésicos e aos efeitos benéficos, como hemostasia e prolongamento do efeito anestésico. Então ele está falando assim, olha, o vasoconstritor presente na anestesia local, ele pode causar alguns efeitos adversos, mas como ele está em baixa concentração, o benefício é muito maior do que o risco. Benefício principalmente quando a gente fala de hemostasia e quando a gente fala de aumentar o tempo de anestesia. Então, certo, perfeito, verdade. Próximo. Por ser um composto endógeno com propriedades conhecidas, a adrenalina é o vasoconstritor mais indicado para gestantes e pacientes com hipertiroidismo. Verdade, né, professor? Falso. Falso? É. Por quê? Você falou que a adrenalina é o mais usado, é o mais conhecido, a gente produz adrenalina, professor. Ele é mais indicado para paciente gestante, não é? É, isso é verdade. Para paciente gestante. Qual a solução anestésica mais indicada para gestante? Lidocaína com epinefrina, lidocaína com adrenalina. E para paciente com hipertiroidismo? Aqui ele não está falando se o paciente tem hipertiroidismo compensado ou não compensado, então a gente assume que não pode. Se o paciente tivesse hipertiroidismo compensado, aí poderia até 2 tubetes. Quando é descompensado, não tratado, não controlado, ele não pode nada, tá. Então, o erro tá aqui, ó, com hipertireoidismo, tá. Próxima. Diferente dos vasoconstritores simpatomiméticos, a felipressina não é arritmogênica, ou seja, não promove arritmia cardíaca, sendo indicada para pacientes com problemas de ordem cardiovascular. Verdade, acabei de falar para vocês. Eh, a felipressina não tem receptor no coração, diferentemente da epinefrina, que tem receptor no músculo cardíaco e receptor no nódo sinusal. Então, quando a epinefrina age no nódo sinusal, ela piora uma arritmia cardíaca. Daí é contraindicação. A felipressina não vai fazer isso. Por isso que ela é mais segura para esse grupo de pacientes. Então, por isso que é verdade. Próxima. Os vasoconstritores normalmente necessitam de um composto que impeça sua oxidação, para prolongar seu período de validade. O composto mais utilizado em tubetes odontológicos é o bisulfito de sódio. Verdade. Bisulfito de sódio. É o único? Não, tem o acetonabisulfito, tem o metabisulfito, mas o bisulfito de sódio é o mais comum. E aí ele vai evitar a oxidação do vasoconstritor adrenérgico. Então, está correto essa última afirmação. Ou seja, assinale a alternativa correta, da sequência correta. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, a penúltima é verdadeira e a última é verdadeira, correspondendo à alternativa A. F, V, F, V, V. Essa era uma questão um pouquinho mais difícil, percebe? Porque aqui ele pega várias informações. Pega informação de anestésico, de vasoconstritor, de contraindicação, de componente da solução anestésica.
Então aqui ele mistura vários assuntos, por isso que é uma questão um pouquinho mais difícil.